Amém, queridos? Você pode sentar. Deus é bom. Eu creio nisso. Eu acho que é dessa forma. Na verdade, estou mentindo. Eu acho que Ele é muito melhor do que bom. Porque eu penso que os homens podem ser bons, mas não tem como a gente medir, nem chamar Deus de bom, comparando com o que nós conhecemos de bondade. Amém? Deus é muito superior ao que nós pensamos, ao que nós imaginamos. Por isso que Ele diz que eu é que sei o plano que tem a vosso respeito, plano de paz. Para quê? Para que vocês tenham o fim proveitoso. Deus, em todas as suas promessas, Ele sempre nos traz uma condição de superioridade daquela que nós temos. Porque Deus, toda vez que Ele fala conosco, Ele nos fala, nos edificando, nos colocando para cima, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Amém? Quando você receber de qualquer um, seja de qualquer um, uma palavra de abatimento, rejeite, porque essa palavra não vem de Deus. Até eu sei que por muito tempo o profeta tinha fama de vir bater nas pessoas, não é? Mas se o profeta não trouxer edificação, consolação e exortação, esse profeta está agindo na carne. Porque esse é o propósito dos dons ministeriais. Amém? E nós estamos falando aqui esse mês a respeito dos 5 dons ministeriais na vida de Jesus Cristo. Vocês vieram nas outras quartas. Tânia falou sobre evangelista. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre o ofício do apóstolo na vida de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero pedir a todos vocês que puderem ficar aqui atentos à palavra, não se dispersarem. Amém? Fiquem ligados, porque Deus Ele quer nos ensinar algo. Então, o ofício do apóstolo. A palavra apóstolo ela vem do grego, que também é quase a mesma palavra no português, é apóstolos, porque no grego nós não temos sílabas tônicas, igual no português. Então, apóstolo em português é apostolos em grego. Amém? Que quer dizer o quê? Quer dizer o enviado, o mensageiro, alguém que foi comissionado a algo, alguém que representa uma outra autoridade. Amém? Então, Jesus, quando Ele veio para cá, o ofício do apóstolo em Cristo era exatamente isso. Ele veio trazendo uma mensagem, e nessa mensagem havia um propósito que deveria ser alcançado. Amém, queridos? Então, hoje, eu não vou falar a respeito dos dons na vida do apóstolo, na vida de Jesus Cristo, os dons espirituais. Eu vou falar de características naturais que são discernidas naturalmente, mas não quer dizer que elas não sejam espirituais, porque são características que vêm junto com o kit do apóstolo. Amém? E eu quero deixar também bem claro aqui, eu sei que muitos ministros falaram nas outras ministrações, mas eu quero deixar bem claro para você, não existe regra para nenhum chamado, amados. Não existe uma caixinha para nenhum chamado. Existem características que evidenciam um chamado. Amém? Eu sei que às vezes a gente não vê muito um profeta ensinando, mas não quer dizer que o profeta não possa ensinar. Nós tivemos aqui o Maneco domingo, Manuel Dias. Ele é um profeta que ensina de forma espetacular. E não quer dizer também que o mestre não pode ser usado em profecia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que eu só caí 2 vezes na minha vida. E uma delas foi com um mestre, que eu não dava nenhuma bola tipo assim, de achar que um dia eu cairia na unção vinda pela vida dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ele era muito mestre. É aquele mestre que até dormindo você fala, esse é mestre. E ele é bem tranquilo, bem na dele. Um belo dia eu estava ali no meu cantinho, aqui não, foi lá no Brasil, eu no meu cantinho, esse homem ele foi conduzido pelo Espírito a vir até mim. Eu falava para todo mundo, eu não caio. Já veio Humberto, já veio Maneco, já veio fulano, ciclano, eu não caio. Todo mundo já botou a mão em mim, eu não caio. Nesse dia, o homem nem chegou a botar a mão em mim, eu já fui caindo com tudo. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Quer dizer que não existe regra onde um chamado tem que ser colocado dentro de uma caixa. Amém? Tire isso da sua cabeça. E nem quer dizer que por você não ter na sua vida um chamado dentro dos 5 dons ministeriais, nos 5 ofícios, não quer dizer que você não vá andar nos dons proféticos, no dom de ensino. Isso não quer dizer, amados. Sabe por quê? Porque eu estaria limitando Deus. Isso quer dizer, quando alguém fala isso para você, ele está dizendo assim, ó, Deus está dentro da minha caixinha, Ele só age de acordo com as minhas regras. Isso não é verdade. Amém? Então, eu quero falar hoje, como vocês já estão mais do que conhecedores a respeito dos dons espirituais, profecias, revelações, curas,
eu quero falar hoje de aspectos naturais, quais são as características de um apóstolo naturalmente visíveis, porque as espiritualmente visíveis são muito evidentes, não é? Ele vem aqui, quantas vezes vocês já viram? Eu já entreguei revelações para muitas pessoas aqui, não foi? Então, as pessoas olham e falam, isso ali é uma revelação, é um dom espiritual manifesto. Só que as características naturais, que também fazem parte do kit ministerial, elas não são muito exaltadas no nosso meio como ensino. Às vezes as pessoas pontuam mais os dons espirituais do que os dons naturais. As características naturais. E o ofício do apóstolo ele tem algumas características que, eu vou dizer, não tem como fugir. É muito difícil dele fugir dessas características. E a gente vai falar um pouquinho e vai ver um pouquinho disso em Jesus. Então, os dons, eu já ensinei aqui uma outra vez que os dons, eles eram de quem? Vai começar, ninguém responde. Jesus. Os dons eram de Jesus, amém? Estavam em Jesus. E Efésios 2, vamos abrir lá. Efésios 4, versículo 7. Vamos abrir lá, Efésios 4, 7. Para a gente poder estar lendo, e você vai ver que realmente estavam em Jesus os dons. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isso aqui você tem que entender. É com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Diga assim, nós. Ou pode dizer também eu. Amém? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Desculpa que eu estou meio arrastado assim na leitura, é que eu botei numa linguagem mais atual. Eu sou meio velhinho na questão da Bíblia, eu leio as versões antigas. Então, quando eu vou lendo, como eu já sei o versículo, eu fico querendo voltar lá para outra versão. Mas vamos chegar em um bom lugar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação desse mesmo em amor. Então, aqui a gente já vê que o propósito do dom ministerial, do ofício ministerial, é edificar a cada um de nós. Então, eu quero te dar como instrução, faça como eu fiz. Eu, quando tinha alguém nos ofícios, eu estava sempre próximo dessa pessoa para aprender. Por quê? Se você fugir dessa pessoa, você não vai receber da ferramenta de Deus que está sobre a vida dela. Eu sei que o profeta, às vezes, assusta um pouco. Mas é essencial demais, amado. O profeta ele tem um olho clínico que vê lá a coisinha que está errada, lá bem escondida, e ele vem e fala, rapaz, isso aqui está errado. Olha aqui, vamos corrigir essa rota aqui, porque aqui vai chegar num caminho que não é muito bom. Ele vai lá e vai sempre te trazer para a palavra. Amém? Então você não tem que correr do profeta, a não ser que você queira deliberadamente andar em pecado. Não, eu quero andar em pecado, eu sou mesmo o rebelde da vida e vou andar em pecado, não quero saber de profeta. Aí você vai ter que correr dele mesmo, porque o profeta, eu sei que é um termo um pouco ruim, mas no ministério é dito como o profeta é a pá de lixo da igreja. Amém, amados? Tudo que é sujeira, o profeta ele vai ver e ele quer sempre jogar fora. Por isso que tem o pastor. Que o pastor, ele pega o bebê, ele errou, é igual um bebê. Ele limpa o bebê e devolve o bebê limpinho no lugar. Ele tem o cuidado de cuidar das pessoas. Amém? O profeta, quando ele não é muito bem treinado, ele já não tem esse cuidado. Ele bate, vira as costas e vai embora. Amém? Só que isso daí não é mais, isso é o profeta da antiga aliança. Da nova aliança, nenhum profeta mais tem direito a fazer isso. Se ele está fazendo é porque ele está destreinado. Amém, queridos? Então, voltando para cá, que eu não sei porque que eu corri para esse lado, mas vamos lá. Tipos de apóstolos. Jesus Cristo,
ele foi o primeiro apóstolo, amém? E ele foi, a gente pode dizer que ele é o sumo apóstolo, ou apóstolo mor. Amém, queridos? Como não tem um título na Bíblia que eu posso dizer que ele é o apóstolo dos apóstolos, mas eu posso dizer aqui porque eu acho que ele é o apóstolo dos apóstolos. É o maior apóstolo que já existiu nessa terra. Então, Hebreus 3:1 diz assim, Hebreus 3:1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é apóstolo. Amém? Amém? Apóstolos do Cordeiro. Quem sabe quem são os apóstolos do Cordeiro? Quem foram os apóstolos do Cordeiro? Ninguém sabe? Então, os 12, depois Judas caiu e foi colocado Matias no lugar de Judas. Foram aqueles que estiveram desde o batismo de João até Jesus ir para o céu. Amém, queridos? Esses são os apóstolos do Cordeiro. Apóstolos de fundação foram aqueles homens que estabeleceram a doutrina de Cristo. Não na igreja dos judeus, mas na igreja dos gentios. Quem foi um desses? Paulo. Paulo foi um apóstolo de fundação. E tem os apóstolos hoje que são conhecidos como não fundacionais. Quem são os apóstolos não fundacionais? São os apóstolos de hoje em dia, que não estabelecem mais fundação. Por quê? Porque já foi estabelecido um firme fundamento, que é a palavra e o evangelho de Cristo, amém? A gente não tem que inventar mais nada, já foi estabelecido. Se vier um apóstolo dizendo assim, eu tenho uma nova doutrina, corre dele, porque ele está totalmente enganado no que ele está fazendo. Amém, queridos? Então, são os apóstolos não fundacionais. Um exemplo deles é Epafrodito, Filipenses 2:25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro. A palavra aqui, mensageiro, se você for ver no original, é a palavra grega apóstolos, ou apostolos, que quer dizer apóstolo. Amém? Epafrodito, ele era o apóstolo lá dos Filipenses. Amém, queridos? Então, vamos começar nas características. Uma característica do apóstolo possui habilidades que o vocaciona e facilita a implantar uma visão, seja ela nova ou seguir com a visão da qual se submete. O apóstolo ele carrega em si a mensagem e se empenhará para implantá-la, ainda que tudo pareça desfavorável. Então, uma característica que você vai ver no apóstolo ele tem em si a mensagem. Qual é a mensagem? Existe uma visão, existe algo estabelecido, ou foi Deus que deu para ele, amém? Deus deu uma visão para ele a estabelecer uma igreja, ele vai lá e estabelece. Amado, você nunca vai ver o apóstolo fugindo da visão. Amém. Tudo que ele faz, ele vai falar, ele vai olhar, você fez algo fora da visão, ele para, isso aqui tem que corrigir, volta para cá, que isso aqui não faz parte da visão. Ele faz você voltar para a visão. Ele carrega em si a visão, porque você vai ver sempre o apóstolo fazendo aquilo que está estabelecido como visão. Ele tem muito cuidado com a visão, é uma das características. Ele tem muito cuidado em fazer aquilo que já foi estabelecido e fazer com que isso seja feito da melhor forma. Ele tem uma capacidade de coordenação sobrenaturalmente dada pelo Senhor. Amém, queridos? Por isso que, quando você estudar a escola bíblica ou o Rema, você vai ver que o apóstolo ele tem a capacidade de produzir de estabelecer uma liderança adequada. Por quê? Porque ele carrega em si sempre a visão. Então, ele vai sempre estar corrigindo os liderados para voltar para a visão. Amém, Jesus, irmãos? Amém ou é de mim? Amém. Eu não sei, rapaz, se eu estou falando direitinho, porque vocês ficam tudo assim me olhando. Então, outra característica, treinar e levantar liderança. Ainda que a liderança pareça errada. O apóstolo ele parece ter um faro de treinar. Ele olha assim para uma pessoa e fala, rapaz, você tem que ser colocado em tal lugar. E geralmente as pessoas vão falar assim, fulano? Rapaz, esse homem está doido. Só pode. Mas vamos lá. Jesus, vamos ver quem Jesus chamou. André, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, trabalhavam como pescadores. Está em Mateus 4, do 18 ao 22. Tomé, Bartolomeu, Filipe e outro. Também eles não tem claro na Bíblia qual era a função deles. Mas historiadores dizem que eles
possam ter sido pescadores também. Então, está escrito em João 21, do 2 a 8. Mateus, chamado de Levi, no Evangelho de Lucas, era cobrador de impostos do Império Romano, conforme se lê em Lucas 5, do 27 ao 29. Simão era zelote, era um zelote. Quem sabe o que é um zelote? Era um militante, era um político, né? Então, ele era, o que não é exatamente uma profissão, e como ele era cananeu, e os zelotes eles se envolviam realmente em anarquias, em política, eles queriam, eu quero protestar. Ele era assim, o zelote, o Simão. Então, Judas Iscariote. Muitos dizem também que Judas tinha uma veia revolucionária, só que são algumas questões doutrinárias que alguns historiadores brigam ainda entre si, então a gente não vai entrar nesse mérito. Judas, a profissão dele descrita na Bíblia era ladrão, amém? Então você pode dizer, qual era a profissão de Judas? Ladrão, que a Bíblia está dizendo que ele era ladrão. Judas Tadeu e Tiago, filho de Alfeu. A Bíblia não nos conta também o que eles faziam. Então, se você for ver, o que eram esses homens aqui? Um pescador. Qual era a grande profissão da época, na época de Cristo? Não, a grande profissão era você ser um religioso. Você ser do sinédrio, você ser um fariseu, você ser uma pessoa, que aquelas pessoas elas tinham uma proeminência. As pessoas olhavam, olha, eu quero ser aquilo. Crianças estudavam desde pequena, adolescentes, eles se esforçavam para ser aquilo. Quando não passavam, para onde eles iam? Para os trabalhos manuais, trabalhos braçais. Os pescadores eram uns dos trabalhos braçais. Quando eles não passavam, o que eles faziam? Eles tinham que arrumar outro tipo de profissão. No caso de Mateus, conhecido também como Levi, se tornou cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era bem visto? Não era, ele trabalhava para o Império Romano. Era o império que conquistou Israel na época. Então, ele não era bem visto. Os pescadores eram vistos também como uma classe operária, não eram também bem vistos. Ainda que Pedro fosse empresário, né? Os filhos de Zebedeu, eles eram empresários. Mas ainda assim era uma profissão que não era aquela nobre. Nossa, eu sou o doutor. Não eram, gente. Mas Jesus, com o olhar dele, com o ofício do apóstolo atuante nele, ele foi escolher esses homens. Ainda que Judas derrapou na curva, roubou, traiu e foi, né? Se enforcou, morreu. Nem a terra que ele morreu lá, a terra que ele comprou, nem essa terra valeu nada. Acho que até hoje ela está inabitada. Mas o apóstolo ele tem como característica ele pinçar essas pessoas no meio dos outros. E quando você vai ver, essas pessoas, elas dão até um pouco de trabalho, né? Nós temos o Guto, o apóstolo Guto do nosso ministério, ele mesmo fala que o pastor Bud, que também tinha um ofício do apóstolo na vida dele, olhou para ele e viu um talento. Ele fala que o talento dele estava tão escondido que estava mais ou menos na camada do pré-sal. Mas o apóstolo foi lá, olhou para ele, investiu tempo nele, porque, amados, sabe o que o apóstolo procura? Vou deixar vocês responderem, diz aí. Quase isso. Realmente o coração disponível, Jesus procura, amém? Deus procura. Mas o apóstolo, ele procura parceiro ministerial. O apóstolo ele sempre vai olhar em você e ver um potencial ministro para andar com ele. Você vê essa característica em Paulo. Paulo ele chamava as pessoas e ele, vamos comigo, vamos aqui, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Ananias ajudou ele foi lá, Paulo e Ananias, ele sempre estava com um parceiro, ou para crescer, ou para instruir, para que aquele também andasse com a visão. Tito, Timóteo, Epafrodito, todos esses foram treinados por Paulo e colocados por Paulo numa posição de liderança. Amém, queridos? Amém. E vamos lá, seguindo. Outra característica do apóstolo, desafiar os limites daqueles que estão correndo com ele. Jesus, ele sempre colocava os discípulos em ação. Amém, queridos? Então, é muito comum você ver ou você se sentir desconfortável perto de alguém que tem o ofício do apóstolo. Por quê?
Porque o ofício em si, ele faz com que o apóstolo ele sempre esteja te desafiando a avançar. Você vai sempre se sentir não tão preparado perto do apóstolo. Mas isso não é porque as pessoas querem. É porque isso é uma característica do chamado. Ele tem como característica te desafiar a avançar. Por isso que ele vai cutucar lá na ferida. Se você é meio molinha, ele fala, rapaz, vamos embora, tem que acelerar. Aí você, Ele sempre fala, rapaz, tu tem que acelerar, tu tem que acelerar, tu tem que acelerar, até tu acelerar. Ele vai estar sempre batendo naquela tecla para você avançar. Por isso que é comum as pessoas estarem desconfortáveis. Se você tiver com um coração alinhado em aprender, o apóstolo ele nunca vai ter problema em te ensinar, nunca. Mas se você tiver com o coração alinhado em guerrear contra ele, com a desonra, o apóstolo ele também tem a sensibilidade de ver que você está desonrando o chamado que está sobre a vida dele. E o que ele vai fazer? Diga aí. Ele te deixa de lado. Por isso tem o ofício do pastor na igreja. Por quê? Porque o apóstolo ele busca parceiros ministeriais. E ele tem uma sensação de que não há tempo a perder. Isso não é por mal. É porque no chamado carrega essa coisa de engajamento, de vamos lá, gente, a gente precisa fazer isso. E se você está atrapalhando, o que ele faz? Ele vai deixar você lá quietinho no seu canto. Se um dia você vier estar preparado de novo, ele te chama para cá, não tem problema com isso não. Você vê o caso de Marcos. Marcos estava andando com quem? Paulo. Paulo precisava fazer uma determinada coisa, Marcos ficou... Paulo falou, vai para lá para o teu lado e sai fora, está me atrapalhando. Barnabé pegou Marcos, levou, treinou. Aí começou Paulo e Silas. Porque Silas falou, não, vamos embora, estou contigo. Amém, queridos? Amém. Mas lá na frente você vê Paulo falando, manda João Marcos, porque a obra que eu preciso aqui, que eu tenho aqui para fazer, eu preciso muito dele, vai ser muito útil. Por quê? Porque ele foi treinado. Amém, Amém queridos? Amém. Isso que a gente precisa entender. Eu vou falar porque hoje eu tenho certeza do chamado na minha vida. Eu tenho chamado de apóstolo na minha vida. Então, eu já sofri, antes de eu entender isso, eu sofria muito por conta das características. Eu era, geralmente, recebia piadinha. Pô, Guilherme, acha que as coisas são assim, não sei o quê. E eu não entendia. Eu falo, não, mas eu não estou fazendo por mal. Quando eu entendi o meu chamado, eu entendia que as pessoas, às vezes, estavam sendo incomodadas porque elas não queriam sair da zona de conforto. E o chamado que tem sobre a minha vida é sempre de, vamos embora, tu tem que avançar. Porque o apóstolo ele tem no seu coração uma urgência em fazer as pessoas crescerem. Amém, queridos? Mateus 16:15 diz, Jesus botando eles para trabalhar. Ide por todo mundo. Aqui nessa versão que eu botei, tá, vão por todo mundo. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 6:7. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Você não precisa abrir. Marcos 6:7. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Estava ensinando eles a serem confiantes no Senhor. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem túnicas, 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O que Jesus fez aqui? Bora para o campo trabalhar. Porque o apóstolo ele tem como característica treinar e você vai observar. Aí o que ele faz? Ele bota você para fazer e te observa. Até que chega o ponto que ele vai te largar de lado. Por quê? Porque ele vê que você já está capaz de treinar alguém e observar alguém e fazer e concluir o mesmo ciclo. Amém? Então o apóstolo ele tem como característica. Jesus chegou e falou, vamos aqui andar comigo, curei, expulsei demônio. Agora é a vez de você. Bora, vocês já aprenderam como é que faz. Vai. Amém, gente? Amém. É assim que funciona a coisa. Imagina só, se todo mundo fosse evangelista na igreja. A igreja já está cheia de novo convertido e sem nenhum crente maduro. Porque os evangelistas já estão lá fora buscando mais.
Por isso que tem os outros ofícios aqui dentro. Amém, amados? Amém. Tem os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores. Cada um tem a sua função. O apóstolo tem como alvo te edificar até que você seja um edificador. Ele te treina até que você esteja treinado e chegue ao ponto de você se tornar estrutura para que outros sejam treinados. Eu falei isso aqui agora. Isso está em Efésios 2, versículo 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Amém, queridos? Essa é a característica do apóstolo. Jesus, ele estava sempre buscando alguém que era um potencial ministro do Evangelho. Então, o apóstolo, quando ele é colocado dentro de uma visão, ele vai sempre olhar algo que precisa ser ajustado para que a visão corra e flua. E o apóstolo ele tem como característica também preservar a unidade do grupo. O apóstolo detesta quando tem confusão dentro da igreja, quando as pessoas estão com picuinhas, um implicando com o outro. O apóstolo ele sempre vai promover a unidade do corpo. Você vê, Jesus sempre fez isso. Ainda que Judas estivesse traindo Jesus, Jesus foi lá e fez uma ceia para estar também com ele. Amém, queridos? Porque o apóstolo, o ofício do apóstolo, ele quer sempre estar em grupo com você. Ele tem como em você uma pessoa útil para o ministério. Amém, queridos? Queria chamar o ministério de música. Deus é bom. Aleluia. Por hoje é o que há. Amém, amados? Glória a Deus, Deus é bom. Eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Ministério de música ungido. Amém. Deus é bom, queridos. Entenda bem. É muito importante a gente saber o que cada dom, em que área cada dom pode nos aperfeiçoar. Porque a gente sabendo o dom, o que há de ferramenta naquele chamado, a gente vai poder ser aperfeiçoado e ser descoberto no nosso chamado. A gente vai poder se descobrir no nosso chamado. A pior coisa dentro da igreja é você se isolar. Por quê? Porque você deixa de se descobrir em Deus. O propósito é colocado em você desde o nascimento, desde a barriga da sua mãe. Deus te gera já com um propósito. Ele tem algo, um chamado, um caminho a ser percorrido por você. O grande problema é que a gente desvia desse propósito de Deus. Só que Deus ele estabeleceu os ofícios dentro da igreja para que a gente possa ser alcançado e corrigido e voltar para esse caminho. Amém, amados? Não existe ninguém aqui que nasce preparado. Existem pessoas que abriram mão do seu tempo de lazer. Eu não posso dizer isso, que para mim é lazer aprender e estar em comunhão. E estar em comunhão com Deus, aprendendo a respeito da unção, da palavra, estar louvando. Mas para algumas pessoas isso não é tão natural assim. Às vezes é esforço. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você não vai se arrepender. Quando você se vê dentro do seu chamado, você vai ver o fluir de Deus na sua vida tocando outras pessoas e essas pessoas sendo transformadas. Esse é o melhor pagamento que há. O melhor pagamento que há, amados, nós nos dedicamos 8 anos a uma igreja lá no Brasil, depois viemos para cá. O melhor pagamento que há é meu antigo pastor me ligando, falando que está com saudade. São meus liderados me ligando, falando que tem saudade da gente. E hoje eu olhar e eu treinar pessoas lá que eram realmente bebês espirituais e hoje estão em posição de liderança na igreja. E não foi ninguém que treinou eles, fui eu e Tânia. Nós estivemos com ele desde da conversão até hoje eles serem estabelecidos como líderes. Isso é mérito meu? Não. Isso é mérito de Deus na minha vida, mas isso é um pagamento que eu estou extremamente satisfeito de receber. É o pagamento de ver que meu chamado não foi em vão, que meu chamado tocou em vidas, assim como o seu pode tocar em vidas, que o meu chamado pode alcançar pessoas que muitos diziam assim, ei, esse daí, de jeito nenhum, eles já estão para se separar.
esses daí já adulterou, esse daí a esposa não vai mais receber de volta, o lar está destruído. E hoje eles edificam pessoas, eles cuidam de famílias. Amém, amados? Homens que eram assassinos mesmo. E hoje esses homens, eles são edificadores de vida. Por quê? Porque eu acreditei no chamado de Deus sobre a minha vida e eles acreditaram no chamado de Deus sobre a minha vida. E eles também acreditaram no chamado de Deus sobre a vida deles. E hoje eles estão podendo correr dentro desse chamado. Então não existe ninguém que seja uma pessoa sem valor. Não existe isso. Dentro da igreja isso não existe. Por isso que a gente fala, ei, amado, se dê a oportunidade de ser um voluntário. Isso é um privilégio ser um voluntário. É um privilégio você servir ao Senhor em qualquer área, amado. Seja arrumando cadeira, seja limpando vidro, seja fazendo o que for. Se deixe ter esse privilégio de servir ao Senhor na igreja. Você vai ver, você vai se sentir, você vai estar em momentos aqui limpando, arrumando uma cadeira, botando um envelope e sendo tomado pelo Espírito Santo e você recebendo uma unção poderosa e você fala, meu Deus, eu estou botando envelope aqui, não sei por que eu estou sentindo esse fogo. Sabe por quê? Porque você está cumprindo o propósito, está fazendo parte do propósito. Enquanto você anda no propósito, o Senhor lhe derrama poder para que você ande cada vez melhor no propósito. Amém, querido?